Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Líderes que Constroem. E no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história, do momento atual e das perspectivas da Startse, essa empresa que já se notabilizou, virou uma referência quando a gente fala em educação executiva e quando a gente fala em transformação digital aqui no Brasil. E é muito legal que a gente possa estar nesse novo ambiente. Por que novo ambiente? Porque a Startse dá um novo passo super importante na sua trajetória, na sua história, já que a empresa não para de se reinventar. Instalada aqui no Centro Empresarial Nações Unidas, em São Paulo, a nova sede da Startse traduz em arquitetura os valores da empresa. Então a gente vai falar muito sobre agilidade, sobre inovação, sobre conexão com o futuro. E sabe que é muito legal que a gente possa falar sobre esse projeto que é assinado pela Thie Von Hatt, porque ele traz muito da cultura da Startse, né? Quando a gente fala de um projeto que é inspirador e que pode impulsionar novas formas de aprender, de trabalhar e de a gente se relacionar. Quem vai explicar tudo isso para a gente um pouco mais é o fundador e CEO da Startse, Júnior Bornelli. Obrigada, muito bom estar aqui com você e parabéns pelo projeto. Que bom, Sheila, obrigado. É sempre um prazer falar com você. E, pois é, estamos felizes aqui na Casa Nova. Acho que bom, e que bela Casa Nova, hein? Pois é, ficou bonito, né? A gente está muito feliz aqui. Ainda está com cheirinho de Casa Nova, né? Tá, e que delícia, que gostoso. Eu queria saber de você primeiro assim, eu comecei falando como vocês já são uma referência, né? Mas que não param de se reinventar. Esse novo escritório, essa nova sede, é um pouco dessa história, ou seja, trazer novidade, inovar, trazer um ambiente inspirador. Ele representa algo que virá ainda muito maior? Eu acho que você falou bem. Assim, o nosso propósito na Startse é provocar novos começos. E a gente vive de novos começos. Então, vir para esse espaço aqui nesse momento, no momento em que a empresa está crescendo, no momento em que a gente está expandindo não só o nosso portfólio de produtos, mas também expandindo a nossa localização geográfica. A gente está se espalhando pelo mundo. Então, vir para cá, acho que foi um presente para coroar esses nossos 10 anos. Aliás, estamos fazendo 10 anos esse ano. Então, é importante para colocar o nosso espaço à altura daquilo que a gente entrega para os nossos clientes. Então, a gente merecia, tanto os nossos clientes quanto os nossos colaboradores, um espaço tão bacana como foi esse aqui. Ele transmite, ele respira mesmo inovação, movimento, ficou muito legal. O que você acha que ele comunica e qual era a ideia mesmo de comunicar para o mercado, para os clientes, para quem frequenta, para quem vem aqui? Como uma empresa jovem, né, que entra no mercado de educação corporativa, a gente disputa mercado com aquelas empresas grandes, já tradicionais, que estão há muito tempo por aí. Então, o primeiro lugar é trazer um pouco dessa senioridade. Os clientes precisam vir para cá e perceber que eles estão, de fato, num lugar que entrega para eles o que eles esperam, mas com um detalhe muito importante. A Startse significa o lugar onde as pessoas vêm e ver aquilo que não é óbvio. Então, estar em um lugar que é muito aconchegante, que entrega essa senioridade, também não poderia ser um lugar que entrega muita seriedade do ponto de vista de é quadrado, é fechadinho, sabe? É tudo muito encaixadinho no lugar. Aqui é um ambiente de pessoas inquietas. E esse escritório, eu acho que ele traz modernidade, ele traz a relevância que a gente gostaria de ter, mas ele também traz essa sensação de que aqui o ambiente proporciona que as pessoas pensem diferente, olhem para o mundo sob uma nova perspectiva. Ele está no Centro Empresarial Nações Unidas, que é um dos maiores centros empresariais do Brasil ou da América Latina. Sim. O que isso simboliza para vocês? O que vocês querem comunicar com isso? Porque acho que esse é um fato importante, né? Estar nesse centro. Muito. Aqui, acho que a gente diz que dá uma voltinha aqui no centro, a gente encontra parte dos nossos clientes, ou grande parte está por aqui. Então é fácil de se conectar. Segundo, que as grandes empresas de tecnologia já passaram ou estão nesse complexo por aqui. Tem muitas das grandes que estão aqui nesse lugar. E tem uma coisa interessante que, quando a Startse começou em 2015, o nosso primeiro evento em São Paulo foi feito aqui, nessa mesma torre. Então a gente, 10 anos depois, traz para cá o nosso endereço. A gente fez em 2015 um evento na Microsoft, que era aqui em cima, lá no 34º andar. A gente está hoje aqui no 9º andar. Que legal, mas isso. Essa história ela transmite um pouco de olha onde a gente começou, como é que as coisas se desenvolveram e a gente acabou aqui nesse lugar que respira de fato esse ambiente corporativo, esse ambiente de negócios. É muito diferente da outra sede que a gente tinha antes. A gente ficava em Pinheiros, que é um bairro também muito divertido, muito legal, mais boêmio, mas aqui de fato é muito mais corporativo. Ele entrega para os nossos clientes uma sensação de ainda mais conectividade, de seriedade, de senioridade e de fato, congregação
de uma comunidade de empresas que estão aqui nesse complexo. Agora, é legal porque é importante inovar, vocês são uma prova disso, mas sem esquecer da essência. Esse projeto aqui também carrega muito da essência da Startse? Muito. Você pode olhar pelas paredes, pelas frases que a gente gosta. Tem uma frase aqui, tem um corredor aqui que a gente adorou. A gente passa de um lado, tem uma coisa que você viu, né? Eu vim vendo, tem uma palavra escrita, por outro lado tem outra. E uma dessas palavras é knowledge. E a gente brinca muito que parece que está escrito errado, né? Que faltou um K aqui do knowledge. Mas isso é de propósito, que é para representar o knowledge, que é a educação do agora. A educação mais relevante que a gente pode ter hoje é aquela que acontece agora, nesse momento. Porque em algum lugar do mundo alguém está fazendo uma coisa diferente, mais legal, mais barato que a gente sempre está fazendo. Então, trazer essa jovialidade do conteúdo, esse frescor da inovação, do que acontece de mais relevante mundo afora, é o que representa este espaço aqui. Então, a nossa característica, o nosso DNA está espalhado por todos os lugares. Aqui, ó, nessa parede aqui no fundo que ficou bonita, tem um pouquinho das nossas sedes no Vale do Silício, na China, em Israel, em Portugal. Tem um pouco de cada elemento desses lugares para onde a gente se espalhou pelo mundo, está representado aqui nesse espaço. E é importante dizer que isso vai além do design. Ou seja, isso tem tudo a ver com ambientes em que as pessoas se sintam de determinada maneira, ou seja, que esses ambientes possam ser flexíveis, mas também possam permitir novas formas de aprendizado, novas formas de empreender, de trabalhar e de se relacionar. Essa expectativa de vocês em relação à maneira como esses ambientes podem ser percebidos pelas pessoas também conversa com esse momento da Startse? Muito. A gente tem uma crença que o conhecimento ele não está na Startse, ele não está nas escolas de negócio, ele não está nas universidades. O conhecimento está no mercado, ele está no mundo. Então, uma vez que a gente traz as pessoas para a sala de aula, a gente só faz uma parte do processo do aprendizado em si. É a gente tentar facilitar aquilo que existe no mundo de melhor e entregar isso para os clientes. Mas a outra parte do conhecimento, talvez a mais relevante, está nas trocas que acontecem. Como o mercado hoje ele é muito conectado, ele é muito transversal, a solução para o problema de alguém da indústria pode estar em alguém do agronegócio, em alguém da saúde. Então, o ambiente ele foi todo construído para que estes momentos de troca, de interação, fossem muito facilitados. Então a gente tem esse espaço aqui, a gente tem outros espaços de convivência, onde tudo aquilo que é ensinado, debatido em sala de aula, pode ser depois discutido melhor numa interação que é promovida muito com esses alunos de diferentes áreas e segmentos, que podem se autoajudar ali, trocando experiências e trazendo um pouco dessa visão quase que além dos seus mercados e dos seus segmentos, nessa cooperação que existe hoje no mercado. E isso vem num momento que é muito diferente, assim, muito particular da forma como a gente estuda ou trabalha, também se relaciona, mas que é a maneira híbrida, que cada vez mais foi adotada pelas empresas. Isso também foi contemplado no projeto, na ideia desse espaço? A gente imaginou tudo para que pudesse funcionar dessa maneira. Pois então, todas as salas de aula, elas podem ser, os alunos podem assistir às aulas, os programas, os que têm essa modalidade, tanto presencialmente quanto de outro lugar. Foi todo preparado para que, com a estrutura tecnológica, para que isso pudesse acontecer. E mesmo o ambiente de trabalho das pessoas. Então, as salas de reunião, as salas de conferência, elas foram todas preparadas para que este ambiente híbrido pudesse, de fato, entregar o melhor que a gente pode hoje para os clientes e para as pessoas que trabalham aqui. A gente sabe que no mundo que a gente vive não dá mais para cravar que é de um jeito ou é de outro, né? Então essa adaptação contínua, seja ela no presencial, seja ela no modelo híbrido, ter a flexibilidade, a versatilidade de um espaço que nos permite estar tanto no modelo quanto no outro, foi a nossa busca ao construir esse novo escritório. E aí estou reparando no seu agasalho, desde o momento em que você chegou, o Startse University, que está abrigado aqui nesse espaço. Conta mais pra gente como é, que ideia é essa, como é que isso tá incorporado aqui dentro. A gente entendeu em algum momento que a gente deveria criar um novo conceito de universidade, que é não uma universidade tradicional como a gente conhece, mas uma universidade aberta, uma universidade que traz os melhores talentos do mercado para ensinar sobre as melhores práticas do que está acontecendo agora no mundo. Então, se alguém lá fora está fazendo alguma coisa incrível, essa é a melhor pessoa para ensinar sobre isso naquele determinado momento. E quando a gente entende esse conceito, a gente decide criar essa Startse University, que está aqui dentro. Alguns programas que a gente tem são classificados dentro dessa nomenclatura de University, e tudo que acontece ao redor do mundo, no Vale do Silício, na China, em Israel, em Portugal, é da Startse University. Então, todas as nossas sedes lá fora são campus da nossa universidade, que recebem milhares de pessoas todos os anos.
tanto no Vale do Silício quanto na China, executivos das maiores empresas do Brasil saem daqui para aprender com os nossos professores, com os nossos conteúdos que estão lá nesses lugares. Então, a Start University é quase que a manifestação daquela coisa que eu disse antes, de que o conteúdo ele está espalhado pelo mundo. O nosso papel é muito mais de curar este conteúdo e entregar o melhor daquele momento para os nossos clientes. Gente, e eu estava vendo, tem um espaço aqui para MesaCast. Sim, sim. É um espaço MesaCast, né? Que ideia legal, que bacana. Pois e como dá para aproveitar isso também como um divulgador de conhecimento, né? Esse também é um espaço para isso. Muito. A gente acredita que antes de extrair valor de alguma coisa, a gente tem que gerar valor. Então, antes de tentar vender um curso, um programa educacional, a gente deveria educar as pessoas para que elas entendessem mais sobre esses temas que a gente fala hoje. Então, uma vez que eu produzo bastante conteúdo de IA, de robótica, de gestão, de estratégia, e divulgo isso de uma maneira gratuita, eu desperto nas pessoas o interesse por se aprofundar mais nesses temas. Então, para nós aqui na Startse, produção de conteúdo é uma estratégia core do nosso negócio. A gente faz isso desde o dia zero e a gente entende que quanto mais conteúdo a gente gera, mais a gente gera valor para as pessoas e mais elas se conectam com a gente. Então, seja por vídeo, seja por texto, seja nas redes sociais, seja ao vivo, a produção de conteúdo de qualidade para a gente é um pilar quase que inegociável aqui dentro da nossa estratégia. Houve a utilização de materiais flexíveis e espaços modulares. O que isso significa para vocês? Que tipo de experiências ou ações são possíveis diante dessas escolhas? Isso para a gente foi super importante, porque como a gente tem programas que são muito grandes, 200 pessoas, salas de aulas grandes, por exemplo, a gente tem ao mesmo tempo turmas que são menores, são os programas in company que a gente chama. Não são in company porque não são lá na casa do cliente, mas a gente traz o cliente para cá. As grandes empresas trazem seus executivos, trazem seus C-level, às vezes o board da companhia, para ser treinados aqui, para ouvirem o que a gente tem para contar do mundo de inovação. Então, ter essas salas modulares e flexíveis nos ajuda muito a dimensionar os espaços. A adaptar de acordo com a necessidade e com o momento. E torná-los ou mais expansivos ou mais intimistas. Então, poxa, quando eu vou trazer para cá o board de uma grande empresa que tem lá 10, 12 pessoas, a gente constrói os espaços para que eles sejam colocados dessa maneira e facilita as discussões, as trocas, os relacionamentos. Então, foi muito bom o modelo híbrido, vamos chamar assim, das salas, dos espaços que a gente construiu para ter essa flexibilidade. Agora, esse é um projeto também pensado para a própria comunidade Startse, para os seus colaboradores, para quem está aqui, para a cultura da empresa, para o bem-estar dos colaboradores, né? Que tipo de detalhes foram pensados na ideia do projeto, pensando nisso, né? Preservando esse bem-estar, cultuando esse bem-estar dos colaboradores? Acho que isso é uma coisa muito bacana, porque a gente pensou num modelo que pudesse ser, de fato, um espaço de conhecimento. Então, se a gente quisesse, esse nosso bate-papo aqui agora, ele poderia estar sendo transmitido por áudio e vídeo para todo o escritório. Todas as pessoas poderiam estar assistindo nas telas de TV que estão espalhadas por aí, nas caixas de som que foram também colocadas estrategicamente nos lugares. Então, a gente quis tornar esse ambiente um ambiente de educação e conhecimento também para os nossos colaboradores. Se está tendo uma aula incrível em algum curso, todo mundo pode assistir e ouvir ao mesmo tempo. Outra coisa foi de criar os espaços que todo mundo pudesse ter a sua intimidade, ter o seu momento ali de tranquilidade, seja nos espaços de convivência que a gente criou para que eles possam ter, um momento de descanso, de relaxamento, fazer uma refeição tranquila, mas como também até em cabines de ligação, de reunião, onde eles possam ter esses espaços mais preservados. Então, ficou um ambiente muito bacana, muito aconchegante, que provoca, do ponto de vista de deixa as pessoas inquietas, a gente usou muita luz, muita decoração, né? Um ambiente que transmite um pouco dessa coisa de é um lugar sério, mas é também um lugar irreverente. Ele consegue mostrar uma senioridade, mas ele também deixa espaço para que a gente brinque um pouco com os elementos. Então ficou muito legal, as pessoas elas estão muito felizes. A gente tem, nesse modelo de trabalho híbrido, e a gente percebeu que o número de pessoas que começa a vir para o escritório porque gostou do espaço é muito maior do que a gente tinha antes. Isso é muito gostoso, muito legal, né? Muito prazeroso. Muito legal. E quando você fala de educação executiva, você está falando de um público que é exigente. Sim. Então, você está falando de um público que, com o qual você, inclusive, tende a adotar outras práticas até pedagógicas nos cursos, mais mobilidade, mais possibilidades, mais ferramentas, um respeito ao tempo das pessoas. O tempo é super valioso para quem trabalha com educação executiva. Como é que tudo isso também se encaixa dentro do projeto? Pensando nesse público
que é super exigente, tem pressa, né? Quer conhecimento, mas tem pressa e tem uma realidade toda que precisa ser respeitada. A gente tentou encontrar mecanismos de usar tecnologia para facilitar tudo isso. Então, desde o acesso às pessoas ao escritório, até o lugar onde eles guardam seus pertences, até a privacidade que eles precisam para poder fazer reuniões no meio de uma jornada educacional, tudo isso a gente pensou para poder entregar para esses clientes aquilo que eles têm nos lugares onde eles estão. O que a gente não queria, e a gente provocou muito a ATE sobre essa questão, a gente não queria que trouxesse o dono de um banco para cá e ele se sentisse no banco. A gente não queria trazer o dono da concessionária, eles da montadora, e ele se sentisse no escritório da montadora. Então a gente queria um ambiente que de fato pudesse provocá-los naquilo que eles buscam, inspiração para inovar, para fazer diferente, para criar uma estratégia que seja mais ousada do que aquilo que é feito, e ao mesmo tempo para que eles se sentissem pertencentes a esse espaço. A gente sabe que essas pessoas elas gostam de ser bem tratadas, de poder comer bem, de ter um ambiente que seja agradável, e a gente conseguiu conciliar tudo isso. Acho que a grande chave de sucesso desse projeto foi conseguir encaixar, quando a gente brinca, quase que eu acho que encaixar o quadrado num triângulo, sabe? Uhum. Entregar a senioridade, entregar um lugar que é muito confortável, que é adequado a esse tipo de público, mas que não seja aquilo que ele está acostumado, e seja um ambiente que provoca, de fato, a reflexão, a inovação, a busca pelo novo. Já que você mencionou aí a ATE, fiquei curiosa, quero saber por que da escolha da ATE para tocar esse projeto em frente, para realizar junto com vocês esse momento. Olha, quando a gente estava na fase ali de decidir como é que a gente vai fazer, vamos para o escritório novo, a gente tinha, obviamente, como toda boa empresa faz, a gente tem um monte de projetos na mesa, né, para escolher qual que a gente vai fazer. E duas coisas que chamaram muita atenção na hora de decidir pela ATE. Primeiro, o que a gente já conhece da empresa, dos escritórios que a gente frequenta, a maioria deles que a gente vai são todos feitos pela ATE. E toda vez que a gente vai, a gente se encanta. Então esse era o primeiro ponto. E o segundo a gente precisava de prazo e a gente tinha que ter certeza de que as coisas sairiam como a gente gostaria, que o briefing fosse muito bem seguido do ponto de vista de para essa direção que a gente vai, mas com a liberdade criativa de chegar nesse lugar onde a gente chegou. Então essas duas coisas. Primeiro, as referências que a gente já gosta. Todo lugar que a gente vai, o escritório é bonito, se é agradável, foi feito pela ATE. E o segundo é porque a gente tinha certeza de que tudo aquilo que fosse combinado seria cumprido. Então essas duas coisas foram determinantes. E aí depois, vendo a coisa, né, fisicamente pronta e tal, tem algo que surpreendeu bastante no resultado final? Falou, puxa vida, isso aqui caiu como uma luva, ficou perfeito e traduz aquilo que a gente queria. Sabe que o meu time aqui, que cuidou da obra, é mais exigente do que eu nesse ponto. Mas desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu falei, gente, já está incrível. Já me surpreendeu, assim, ficou muito melhor do que eu já tinha imaginado que pudesse ficar. Mas ainda, né, aí tinha os ajustezinhos para fazer, detalhes. Mas o time da TIE foi sempre muito presente, foi muito pronto para atender tudo aquilo que a gente gostaria, que talvez isso aqui não ficou do jeito que a gente gostaria, essa aqui tem que ficar mais claro, mais escuro, esse ambiente tem que ficar diferente, mas foram muito prontos para tudo isso. Mas o que me surpreendeu mais, como eu disse já algumas vezes aqui, para você ver tanto que eu gostei disso, foi essa capacidade de fazer com que seja um ambiente que entrega uma sensação de que eu estou num lugar de alto nível, eu estou num lugar que eu vou botar entre aspas assim, chique, mas que não é quadradinho, que não parece um banco, que não parece um escritório de advocacia. E nada contra os bancos e escritório de advocacia, claro. Cada coisa no seu espaço. Mas que seja um ambiente que, de fato, entregue essa visão de inspiração para o novo. E acho que tudo se conectou muito bem. Olhando aí uma linha no tempo da história da Startse, você colocaria a contribuição da ATE onde exatamente, né? Olhando para o futuro, inclusive, pensando no crescimento da Startse, nos novos caminhos que vão se apresentando, no horizonte que se apresenta também, de que maneira você classifica essa contribuição da ATE na construção dessa história? Sabe aquele momento em que a gente está trabalhando duro e faz um monte de coisa e se esforça, e aí diz assim, a gente merece isso, a gente merece uma coisa assim. A gente estava no momento de merecer um espaço como esse. Então isso aqui foi um presente para nós, porque a gente precisava colocar a Startse nesse lugar, nesse patamar. A gente estava aquém daquilo que de fato a gente gera de valor e a gente agora está no lugar certo, onde a gente deveria estar. Outra coisa importante é que este lugar aqui, mais do que um escritório bonito, aconchegante, mais do que salas de aula inspiradoras, mais do que tudo isso que eu contei, esse é um lugar que ele é pro-business. É um lugar que a gente traz o cliente e o cliente fecha mais negócio quando vem aqui. A gente já conseguiu perceber isso nas reuniões que a gente faz, já conseguiu medir isso.
Toda vez que eu trago o cliente para cá, ele conhece o espaço, ele vê onde a gente está, o lugar que a gente escolheu para ser o nosso lugar e a maneira como isso foi construído, fechar negócio ficou mais fácil. Olha, isso é sensacional. É muito legal. Muito bom. Muito legal. Para a gente encerrar, poderíamos ficar mais uma hora tá aqui, ótima a mas para a conversa. gente encerrar, o que você espera que as pessoas sintam ao entrar aqui na sede da Startse? Olha, da maneira como a gente construiu o escritório, a entrada, tudo como foi feito, eu acho que o que a gente espera que as pessoas percebam ou sintam quando chegam aqui é que elas entraram num ambiente onde tudo é possível, onde elas podem, de fato, buscar coisas novas, sonhar em fazer diferente e encontrar as ferramentas que ajudem a isso se tornar realidade. Porque o que a gente tenta provocar nas pessoas é esse sentimento de um novo começo mesmo, e o mundo nos permite isso hoje. Toda vez que a gente olha um novo modelo de negócio, uma tecnologia nova, IA, robótica, carro autônomo, um novo jeito de trabalhar, a nossa maneira de ter que se requalificar para continuar sendo relevante, tudo isso é um chamado a começar de novo, a fazer um novo começo, a buscar uma reinvenção contínua. Então, quando as pessoas passam por aquela porta de entrada e se deparam com o nosso ambiente, o que eu espero que elas sintam é: aqui é o lugar onde eu posso fazer diferente, aqui é o lugar onde eu posso encontrar o meu novo começo. É isso que a gente espera. Sensacional. Júnior Bornelli, fundador, CEO da Startse, muito obrigada pelo papo, pela conversa. Parabéns mais uma vez. Foi ótimo. Estamos felizes aqui. Foi muito bom. Ah, que ótimo. E a você, nosso muito obrigada pela companhia. Quer mais histórias assim? Fique sempre ligado aqui no Líderes que Constroem, porque a gente sempre traz histórias assim, inspiradoras de líderes de negócios, de empresas, que, por exemplo, passam a comunicar o seu futuro, se conectar com o seu público a partir de ambientes como esse. Até a próxima. Tchau!